Estamos de volta com o Ideias em Tese e hoje recebemos Bárbara Silva Costa. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que tratou sobre a formação do bacharel em Direito no Brasil a partir das percepções discentes e docentes. Professora, agora nesse último bloco a gente quer começar sabendo então quais foram as conclusões que a senhora chegou a partir da sua tese. Bom, Vanessa, em um primeiro momento é importante destacar que houve uma constatação da necessidade de uma reforma paradigmática, tanto na forma como a gente pensa o direito, tanto do modo como se educa ou se ensina o direito. Aquela base tradicionalmente adotada pela construção do saber, pautada na fragmentação do conhecimento, é a primeira conclusão da tese, ou seja, esse é um modelo que não dá mais conta dos problemas que um mundo complexo exige. Esse é uma base conceitual que precisa ser rompida paradigmaticamente nas academias. Por quê? Porque justamente esse modelo, ele parou no tempo. Ficou ultrapassado. Ficou ultrapassado e nós precisamos repensar essas estruturas para além de uma concepção de um Estado forte, de uma estrutura normativa e hierarquizada, de uma concepção reducionista do fenômeno jurídico. Então, eu trago para dentro da tese como uma proposta de pensar o objeto do trabalho, inclusive, um paradigma pautado na complexidade, uma ideia de construção, não é, transdisciplinar do conhecimento, que transpassa as barreiras da própria ciência do direito e dialoga com outros campos do saber. Dentre eles, o segundo momento da conclusão envolve justamente a temática de como educar esse direito, ou seja, para além de uma concepção teórica de base que precisa ser revista, nós precisamos compreender que a mudança paradigmática da concepção conceitual que eu tenho de direito necessariamente perpassa pelo modo como esse é ensinado nas academias. Obviamente, esse é um grande desafio, porque os nossos professores de direito, eles foram, de certo modo, formados numa antiga tradição. Então, a eles também compete uma mudança da forma de ensinar esse direito que tradicionalmente é trabalhado. Essa concepção envolve, na perspectiva da tese, um resgate necessário da importância dos conteúdos de caráter propedêutico, porque necessariamente uma mudança de se pensar o papel do profissional do direito hoje perpassa com uma construção transdisciplinar do saber. Da perspectiva dos currículos jurídicos, nós podemos perceber que ainda hoje nós temos uma grande evolução, as diretrizes curriculares nacionais que estabelecem alguns conteúdos que devem ser contemplados nas estruturas de todas as matrizes curriculares do nosso país. No entanto, identifica-se que muitas vezes as instituições também adotam esses conteúdos, mas não utilizam o seu potencial para a construção de um aluno, de um papel, não é, de um discente mais crítico e reflexivo. Essa é uma outra contribuição que eu entendo a tese pode trazer no âmbito do direito. Em se tratando da pesquisa de campo, também compreendo que a pesquisa de campo ela é importante para a gente identificar que essas críticas que se faz ao modelo tradicional de ensino necessariamente estão vinculadas ou são representadas pelas respostas dos nossos estudantes, que apresentam uma grande carência, uma grande dificuldade no modo como os conteúdos propedêuticos são trabalhados. Os alunos basicamente identificam que a maior dificuldade vinculadas a esses conteúdos está na forma como os conteúdos são ministrados, muitas vezes também dissociados da realidade, que é uma crítica principal, inclusive, que se faz na tese. Muitos desses alunos reportam uma certa rejeição com os conteúdos, por quê? Porque eles não compreendem a sua importância para o dia a dia, para a vida prática do estudante. Não que também o papel da ciência seja esse, seja um papel, não é meramente técnico do saber, até porque a natureza desses conteúdos não me permitiriam concluir dessa maneira. No entanto, entende-se que do ponto de vista do ensino jurídico em si, a aproximação desse conteúdo com a realidade social, com a realidade brasileira, com as experiências que esse aluno
traz, são muito importantes para a gente poder resgatar, enfim, o gosto pelo estudo dos conteúdos de caráter propedêutico. Para além disso, nós podemos também identificar que essa mesma dificuldade que o aluno aponta, os professores na pesquisa de campo também salientam, ou seja, eles são cobrados por essa vinculação com a prática e muitas vezes se sentem um pouco desprestigiados na academia ou por colegas ou pelos próprios alunos pelo fato de serem professores de disciplinas de caráter propedêutico. Isso remete a longas discussões, porque como eu mencionava no início do bloco, nós temos hoje mais de 1.400 cursos jurídicos no país, o que remete a um grande desafio na forma como a gente vai formar esses profissionais e no modo como a gente vai, de fato, conduzir, não é, profissionais da área do direito críticos e reflexivos para o mercado de trabalho. E não tem como essa mudança também ser a curto prazo, né? Não tem. Efetivamente, esse é um processo de construção longo, porque nós estamos trabalhando com uma mudança do modo de pensar o direito e do modo de ensiná-lo. Então, uma parte final, se eu pudesse trazer uma contribuição, porque a tese ela tem uma proposta bastante construtiva, ela tem um interesse não somente de desconstruir um modelo que não está adequado, mas também de apresentar propostas para o ensino jurídico do futuro. Essas propostas, elas envolvem uma diversificação de técnicas metodológicas de ensino por parte dos professores, que são um grande desafio para a gente poder até recuperar a imagem que os conteúdos propedêuticos possuem na academia. Tá certo, professora. E a gente também quer saber quais são, então, os seus próximos passos na vida acadêmica. Bom, quem trabalha com pesquisa e, enfim, já desde a iniciação científica até o doutorado, obviamente não pensa que o doutorado é o limite. A temática, do meu ponto de vista, ela é apaixonante. Então, é uma temática que eu pretendo continuar desenvolvendo em pesquisas na academia, tanto no estrito sensu, enquanto professora, quanto na graduação, porque realmente enfim, é aquele motivo pelo qual eu escolhi a carreira e, de fato, me faz me apaixonar pela temática e identificar que essa talvez seja uma das melhores maneiras que nós temos de contribuir com a sociedade atual no campo do direito. A educação jurídica, ela nos permite trabalhar com esses futuros profissionais. Então, eu entendo que a pesquisa, ela continua tanto em nível de pós-doutorado, quanto futuramente em aulas de mestrado, enfim, quem sabe doutorado. Professora, muito obrigada pela tua entrevista, pelas informações e sucesso. Obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da professora Bárbara Silva Costa está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!